Olá a todos e todas, tudo bem? Como vão? Vamos dar sequência a mais uma aula de Sociologia. Dando uma sequência linear histórica ao que estamos estudando, vimos Taylorismo, Fordismo, passaríamos para o Toyotismo e a acumulação flexível de capital. Contudo, achei que seria interessante vermos uma um período que trata do início, a criação do estado do bem-estar social, ou como alguns economistas e sociólogos chamam, os 30 anos gloriosos. Vamos lá? Vou abrir a minha apresentação para vocês e seguiremos. Aqui, ó. Está ficando bonita essa apresentação que eu estou fazendo, né? Cada vez mais melhorando a logo do pré-vestibular. Bom, onde surgiu, como surgiu, quem deu o nome desses 30 anos gloriosos e o que foram e onde aconteceram? Bem, esse termo foi cunhado por um demógrafo francês, Jean Forestier, no ano de 79, na obra intitulada Os 30 Gloriosos ou a Revolução Invisível, de 46 a 1975. Então, ele utiliza esse termo para designar o período de crescimento econômico e de produção que vai do final da Segunda Guerra Mundial até meados dos anos 70. Alguns autores costumam considerar até metade da década de 70, outros até o final. Isso não influencia tanto. Bom, de acordo com esse demógrafo, no período compreendido do 30 anos pós-Segunda Guerra Mundial, ocorreram transformações no campo econômico e social no território europeu, principalmente na dimensão do modo de produção. Então, essas transformações alçaram a Europa a uma sociedade de consumo, algo que já ocorria nos Estados Unidos, já que lá foi o berço do Fordismo e do Taylorismo, como nós vimos na aula anterior. Essa produção em larga escala, essa transformação do operariado em massa de consumo, pessoas, uma grande parcela da população, ao invés de se transformarem em cidadãos, se transformaram em consumidores. Então, as pessoas são vistas por esse sistema de produção, esse modo de produção, como consumidores. Essas décadas de prosperidade econômica combinaram, portanto, alta produtividade com altos salários da classe média e alto consumo, e caracterizaram também um aumento, um sistema altamente desenvolvido de benefícios sociais. Isso significa, lembrem-se do Fordismo, que Ford ele remunerava bem os seus funcionários e ele se associou a bancos para criar linhas de créditos para que esses trabalhadores das suas próprias fábricas e de outras pudessem acessar o crédito e assim comprar os produtos de sua fábrica. O Ford T, modelo T. Bom, esses 30 gloriosos também foram marcados por outros processos. A reconstrução econômica dos países devastados pela guerra, principalmente a França, retorno a uma situação de pleno emprego em grande maioria dos países, lembrando sempre
que quando a gente fala isso, é grande maioria dos países europeus. América Latina, em grande medida, podia até sofrer com a rebarba, com o efeito dominó do que ocorria nos países ditos desenvolvidos. Eu prefiro o termo países centrais, ou seja, eles estão no centro do capitalismo global. Então, esses países tiveram um forte crescimento da produção industrial. 5% ao ano é algo mais ou menos o que a China cresceu nos últimos 10 anos. E ela foi o país que mais cresceu nos últimos 10 anos, ou seja, era um crescimento astronômico, nunca visto. Houve também uma expansão demográfica nos meios urbanos, ou seja, pessoas saindo dos meios rurais, inchando cada vez mais as cidades. Por isso que eu coloquei desenvolvimento territorial. E aí nós vemos um estilo de vida sendo propagado, disseminado, o que a gente chama de American Way of Life, é o estilo americano de viver, o estilo de vida dos norte-americanos, né? Então você tem um padrão de vida que é o padrão de você suprir as suas necessidades, que é uma coisa, tem um caráter específico, a necessidade de você comer, tomar banho, vestir, dormir, entre outras coisas, e o padrão de consumo, que não tem nada a ver ou não se atrela a consumir aquilo que lhe é necessário. E aqui, como estamos focando na França, professora, mas não era o estilo americano de se viver? Sim, mas lembrando que ele foi disseminado para os países centrais e ele reverbera até hoje nos países ditos periféricos ou que vivem na franja do capitalismo, ou países chamados de países dependentes, capitalistas dependentes. Então, na França, você tinha um consumo absurdo, muito parecido com o American Way of Life. E até hoje, no Brasil, podemos ver que esse estilo de vida reverbera. Temos que ter o carro, a moto, o tênis, o celular da moda, coisas de última geração. Quando isso não supre as nossas necessidades, isso gera um impacto absurdo no meio ambiente. Nos rios, na qualidade da água, na qualidade do ar, na qualidade do som, e uma série de coisas, de efeitos, de impactos ambientais, que mais à frente veremos, daqui a algumas aulas, veremos a sociologia ambiental. Enfim, temos uma urbanização tremenda na França, criando a região metropolitana de Paris, aumento de consumo de eletrodoméstico, melhorias habitacionais nos imóveis. Então, já temos imóveis com ligações de gás, de luz, tudo já individualizado, uma série de outras coisas que uma casa não se torna mais um bem, não é mais um bem familiar, se torna uma propriedade, um investimento. É uma outra forma de se entender a propriedade, o imóvel, né? A habitação. Aumento dos salários da classe trabalhadora e, repetindo mais uma vez, disseminação de um estilo de vida, de um estilo ou modo de vida. Aí vocês me perguntam, professora, esse aumento dos salários da classe trabalhadora foi real? Na Europa foi real, totalmente, mas temos um motivo para isso? Veremos a seguir. Bom, essa sociedade de consumo, ela transforma tudo em mercadoria. Alimentação, lazer, hospital, educação, transporte e afins. Como se fosse uma aura de que tudo é lindo, o esplendor do consumo é maravilhoso, é luxuoso, quando na verdade todos esses bens, principalmente educação e saúde, que não deveriam ser vistos como mercadorias, o são transformados em mercadoria. Ou quando seres humanos, que são os trabalhadores,
que não deveriam ser vistos como mercadoria passam a ser vistos como mercadoria. E aí temos 2 charges de um livro muito interessante que nos ajuda a compreender o capitalismo de uma forma leve, rápida e sem ser menos profunda. Vou fazer uma pequena propaganda. Capitalismo para Principiantes é um livro que trabalha com charges, trabalha todo o conteúdo da teoria do Marx em charges. É bem interessante. Tem disponível em PDF na internet. E aí chegamos no ponto central. Por que os trabalhadores tiveram direitos trabalhistas ampliados, direitos civis, políticos, sociais ampliados? Porque quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, de fato, foram os russos, foram os soviéticos, os comunistas. E para que essa ideologia, esse modo de produção, esse modo de vida não fosse disseminado na Europa, foi estabelecido o estado de bem-estar social, que é a ampliação de todos os tipos de direitos, incluindo os trabalhistas, direito à associação trabalhista, direito à associação política, aumento de salários, aumento de sindicatos. Se vocês prestarem atenção, até hoje é uma tradição na França, quando se ameaçam os direitos trabalhistas, a população vai à rua, queima carro, enfrenta a polícia e não é vista, não é entendida, não é considerada como vagabundos, como em outro lugar do mundo. Não sabemos onde fica esse lugar. Ó, professora, onde será? Enfim. Então, até hoje, a França e até a Itália e um pouco da Inglaterra têm uma tradição sindicalista muito forte, uma tradição de direitos não podendo ser retirados muito fortes. Mas aí vocês vão perguntar, professora, houve a Margaret Thatcher na Inglaterra. Aí eu vou dizer, Margaret Thatcher realmente foi uma expressão muito importante do neoliberalismo, mas ela não foi louca de privatizar setores estratégicos, como as minas de carvão, produção de energia elétrica para o país, saúde, educação e uma série de coisas que estão em jogo lá naquele dito lugar que chamam os trabalhadores de vagabundos. Não sei onde fica, enfim. Então, para se evitar a expansão ou o desejo da classe trabalhadora de se tornar comunista, o capitalismo abriu uma baita de uma exceção, criando o estado do bem-estar social, que funcionou muito bem durante os 30 anos, por isso são 30 anos gloriosos. Contudo, no meio, para o final da década de 70, esse sistema político e social começou a mostrar algumas falhas. Mas não iremos para ele ainda. Veremos quais foram os efeitos desse tipo de sistema econômico e político lá nos países centrais, quais os efeitos nos países periféricos. Isso é muito importante, já que fazemos parte de um. Bom, nos países periféricos, aqui eu botei K, porque o K é abreviação de capitalista. Então, nos países de capitalismo dependente, nós temos uma intervenção estatal nas economias. Nós temos uma expansão de crédito, o que torna a classe trabalhadora endividada. Uma classe trabalhadora endividada não se propõe a repensar os modos de produção, os modos como elas são empregadas, não está nem aí para fazer greve, se torna cada vez mais alienada, acorda todo dia com a motivação de pagar as suas contas. Então, um trabalhador endividado para o capitalismo é ótimo. Um trabalhador que não se endivida para o capitalismo não é bom, porque ele não se compromete com o sistema. Ele está livre. Ele pode fazer o que ele bem entender.
E aí nós temos algumas características das empresas multinacionais, são empresas monopolistas e elas incidem muito fortemente no sistema representativo, da política representativa desses países periféricos. Muitas das vezes elas apoiam golpes militares, civis e institucionais. O que podemos ver, ou o que vimos muito forte na América Latina entre as décadas de 60, 70 até 80, beleza? E aí esse capital monopolista, ele está atrelado com esses países centrais que de alguma forma, simbólica ou não tanto simbólica, mas com o objetivo de expansão do mercado consumidor, se alia às empresas, aos exércitos, aos seus exércitos nacionais e ao exército dessas nações de capitalismo independente, como podemos ver no Brasil. Então, é uma imagem muito clássica, embora na verdade, é uma simbologia muito clássica, Tio Sam associado aos militares, e esses com armas e dinheiro na mão, embaixo do braço do Tio Sam. E esses são alguns dos efeitos que nós podemos perceber nas periferias do capitalismo. Nós temos uma baixa produção de conhecimento e tecnologia, nós temos o endividamento desses países com o Fundo Monetário Internacional pedindo cada vez mais dinheiro para se desenvolver, tendo como horizonte esses países. Nós temos uma inserção dependente desses países no sistema capitalista global, e, mais uma vez, no aspecto cultural, nos enxergamos como vira-latas, como sendo incapazes de produzir ciência, conhecimento, geração de empregos, identidade nacional e uma série de outras questões pertinentes a uma nação. Enfim, espero poder ter contribuído com o estudo de vocês. Até a próxima.